Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da revista da Central Gospel, onde estamos estudando a, a tipologia bíblica. E nessa lição de número 11, nós vamos abordar tipos bíblicos que prefiguram a ressurreição. E quando falamos da ressurreição, estamos abordando a ressurreição de Cristo. João, capítulo 12, verso 23 e 24, lemos: E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19 a 23. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Que texto maravilhoso esse, que aborda a morte e ressurreição de Cristo. O texto áureo da nossa lição se encontra em Atos 2:32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Quanto à palavra introdutória, a ressurreição de Jesus é considerado o maior milagre da história, com implicações profundas para a nossa salvação. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé era vã e nós continuávamos em nossos pecados. O apóstolo Paulo, também em sua carta aos Romanos, explicitou que a solução está atrelada ao reconhecimento de Cristo como Senhor e também a crença em sua ressurreição. Romanos 10, verso 9 e 10, que diz: a saber que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E ele acrescenta: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa doutrina, ela é central para o cristianismo e a aceitação das evidências bíblicas da ressurreição do Filho de Deus, que facilita o reconhecimento de outros milagres registrados na Escritura e de milagres que continuam a ocorrer na igreja ainda hoje. Falemos agora dos tipos de ressurreição no Antigo Testamento. A ressurreição não é algo apenas do Novo Testamento, mas ela acontece também no Antigo Testamento. Quando vamos ao Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, vemos que está repleto de simbolismos que prenunciam as verdades profundas do Novo Testamento. Em outras palavras, o Novo Testamento revela o Antigo para nós. E todos esses tipos que encontramos no Antigo Testamento
conjuntamente apontam para a redenção final da humanidade. Vejamos alguns deles. Primeiro, na Arca de Noé. A travessia da arca pelas águas do dilúvio simbolizam a morte de Cristo. De forma complementar, o repouso da arca nos montes de Ararat, que hoje é Turquia, e os primeiros passos de Noé, ou Turquia ou Armênia, né, que é a divisa ali, os primeiros passos de Noé em uma terra renovada, representa um novo início, uma nova vida para Noé e para sua família. A arca de Noé, ao cruzar o mar da morte, onde muitos ficaram, e ancorar em segurança, simboliza a passagem da morte para a vida, tal como o Cordeiro de Deus que ressuscitou ao terceiro dia, conforme prometido, trazendo assim uma nova vida a todos os que nele creem. Falemos das primícias. A partir de Êxodo, capítulo 23, verso 16, pode-se traçar um paralelo entre também as práticas agrícolas do Antigo Testamento e a doutrina da ressurreição de Cristo. O grão de trigo caindo na terra, a imagem da semente do trigo morrendo na terra para fazer viver o fruto, ilustra tanto a morte quanto a ressurreição do Filho de Deus. João 12, 24. Esta semente, ao germinar e transformar no feixe das primícias, representa a primeira colheita que era dedicada a Deus em Levítico 23, verso 10 e 11, como é mencionada também na lição 9 dessa lição. Essa metáfora se estende ao papel de Jesus como precursor da ressurreição dos crentes, prometendo assim uma colheita futura de vidas ressuscitadas em sua segunda vinda, conforme descrita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, verso 23, que organiza a sequência da ressurreição. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A cerimônia também judaica, conhecida como Festa das Primícias, em hebraico, Bikurim, aponta claramente para o dia em que a ressurreição deveria ocorrer. Conforme Levítico 23, 11, o sacerdote deveria mover o molho diante do Senhor no dia seguinte ao sábado. E isso se dá no primeiro dia da semana, domingo. Vamos ao outro ilustração ou prefiguração da ressurreição. Falamos da Arca de Noé, das primícias. Vamos falar da vara de Arão que floresceu. Em Números, capítulo de número 17, a vara de Arão que floresceu serve também como um poderoso símbolo da ressurreição. Inicialmente, as 12 varas, que era representando as 12 tribos de Israel, foram colocadas perante o Senhor. Todas permaneceram aparentemente mortas. Contudo, ao amanhecer de um novo dia, um evento milagroso aconteceu. Apenas a vara de Arão floresceu, marcada com seu nome, brotou, floresceu, frutificou, simbolizando uma nova vida, erigindo da morte. Números 17, verso 8. Esse milagre, que foi invisível aos olhos humanos, até ser revelado por Moisés, ecoa também a ressurreição de Cristo. Descoberto pelas mulheres que ao amanhecer encontraram o sepulcro vazio, a pedra removida, tal como a vara demonstrou sua vida.
Jesus, após a crucificação, mostrou-se vivo, apresentando-se a testemunhas pré-determinadas pelo Eterno, com muitas e infalíveis provas. Atos 1, verso 3, Atos 10, 41. A ressurreição da vara de Arão não apenas confirmou seu papel como sacerdote escolhido pelo Senhor, Números 17, 5, mas também prefigurou a ressurreição do Messias, que foi proclamado Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos, Romanos 1, 4. Essa história não apenas testifica a eleição divina, como também simboliza a promessa da ressurreição para todos os crentes que buscam uma futura colheita de vida, transformando assim a segunda vinda do Messias. Nessas histórias que nós encontramos no Antigo Testamento, a Arca de Noé, a festa das primícias e a própria vara de Arão, que floresceu, podemos ver aqui nessas histórias tudo prefigurando a ressurreição maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos ver mais ainda coisas que prefiguram a purificação do leproso. O rito de purificação do leproso que nos é descrito em Levítico capítulo 14 serve também como uma poderosa prefiguração da morte e da ressurreição de Cristo. No processo de purificação, 2 aves limpas eram requeridas. Uma seria sacrificada sobre água corrente em um vaso de barro, enquanto a outra, após ser mergulhada no sangue da primeira, era libertada ao ar livre. Esse ato simboliza não apenas a purificação, mas também a nova vida que emerge da morte, uma imagem vivida da expiação do Cordeiro Santo. A ave que morre simboliza o sacrifício de Cristo, cujo sangue purifica os pecados. Por outro lado, a ave que é libertada e sobe ao céu representa a ressurreição, indicando a vitória sobre a morte e a promessa de liberdade eterna para aqueles que são purificados da lepra do pecado por sacrifício de Cristo Jesus. Esse simbolismo é reforçado também em Efésios 4:8. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. E Hebreus 9:12, no qual a ascensão de Jesus e a sua entrada única no santuário celestial são vistas como a consumação de uma redenção eterna que foi nos alcançada por meio do seu próprio sangue. Vamos ainda a uma outra ilustração, as pedras do Jordão. Na travessia do Jordão, os filhos de Israel tiveram de passar por um caminho aberto por Deus através das águas do Jordão em plena cheia. Josué 3:13. E representa da morte, Colossenses 3:3, para alcançarem uma nova vida numa terra prometida, Colossenses 3:4. Ao cruzar o Jordão, o povo da aliança foi instruído a erigir um memorial, 12 pedras que seriam tiradas do rio, 12 pedras para representar cada uma das tribos de Israel. Essas pedras foram retiradas do meio do rio seco e foram colocadas na outra margem, Josué 4:9, Josué 4:18 e 4:20. As pedras aqui tipificam a posição do crente em seu duplo aspecto. Os que estão no meio das águas
falam da nossa morte com Cristo. E os que estão colocados em terra firme, da nossa ressurreição com Ele. Iremos ressuscitar e estaremos em pé diante do Filho de Deus. Vamos ainda a outra, Jonas e os 3 dias no ventre do grande peixe. A narrativa do profeta Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, também serve como uma poderosa prefiguração da morte e da ressurreição de Jesus. Mateus 12:40 revela que, assim como o profeta Jonas teve 3 dias e 3 noites no seio da terra, antes de ressurgir, mostra que Cristo, Filho do Homem, estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Essa conexão ela é reforçada pela exigência de Moisés a Faraó, que pede 3 dias de jornadas também no deserto para sacrificar ao Senhor. Êxodo 5, verso 3, Êxodo 8, verso 27, simbolizando também o definimento, rompimento das amarras do mundo do Egito. Faraó resistiu, limitando a distância que o povo poderia percorrer. Êxodo 8, 28, refletindo um desejo de manter os israelitas sobre a influência terrena. Contudo, o plano divino era uma separação total, uma passagem para uma nova vida com Deus. Todos esses exemplos que nós usamos, esses 6, 7 exemplos, como a Arca de Noé, as primícias, a vara de Arão que floresceu, a purificação do leproso, as pedras do Jordão, Jonas e os 3 dias no ventre do grande peixe, e Noé e Moisés querendo ir 3 dias de distância para adorar ao Senhor, todos eles prefiguram a morte e a ressurreição de Cristo. Vamos agora ao ponto 2 da nossa lição, falando da importância, a credibilidade e os impactos da ressurreição. Esse tópico aborda que desde a validação histórica e teológica da ressurreição de Cristo, as implicações práticas e transformadoras desse evento para os crentes em todo o mundo. Vamos ao primeiro ponto, a importância da ressurreição. Paulo dedicou o capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios à importância central da ressurreição de Jesus. Esse é o maior capítulo do Novo Testamento sobre a ressurreição. Nesse texto, ele argumenta que a essência do cristianismo se baseia na vitória do Messias sobre a morte. Paulo chega a dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, era em vão a nossa fé. O apóstolo abordou essa questão para alguns membros da comunidade de Corinto, que infelizmente diziam não haver ressurreição, apesar de terem aceitado o Evangelho de Cristo. A dúvida da ressurreição dos mortos, Paulo ensina que se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E aí ele vai mais além. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Sem a ressurreição, somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois dizemos que ele ressuscitou. Sem a verso 15, capítulo 15, verso 15, verso 17, sem a ressurreição, pior ainda, permanecemos em nossos pecados. Verso 18, 15 e 18, Romanos, sem a ressurreição, os que morreram em Cristo perecem. E o verso 19, sem a ressurreição, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis
de todos os homens. Olha quantas razões Paulo deu para que a ressurreição de Cristo fosse de fato uma verdade. Vamos ao 2:2 da nossa lição. A credibilidade da ressurreição. A ressurreição de Jesus é considerada um milagre fundamental para a fé cristã, parte do Evangelho, pois cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. A autenticidade da ressurreição é apoiada também pelos testemunhos credíveis e de impacto duradouro, como vemos em 1 Coríntios 15, verso 5 ao 9. Desse evento, para compreender como um milagre, como a ressurreição, e pode ser validado e é essencial ao recorrer ao testemunho de indivíduos fidedignos e também a um número de testemunhas que observaram. A ressurreição de Cristo não foi testificada por um ou dois. Paulo chega a mencionar que mais de 500 irmãos viram de uma vez, e observando o evento, o impacto transformador do milagre. As próprias aparições do Cristo ressurreto são documentadas em diversas passagens bíblicas, que oferecem um robusto arcabouço de evidências. Mateus 28, 9, Mateus 28, versos 16 a 20, Marcos 16, verso 9, Marcos 16, verso 12, Lucas 24, 34, João capítulo 20, verso 19, verso 25 a 29, João capítulo 21, verso 20, Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso 9, 1 Coríntios capítulos 15, verso 6 a 8. Olha quantos versos temos que todos tratam da ressurreição e outros que nós não mencionamos. Falemos agora dos impactos da ressurreição. A ressurreição de Cristo transcende a um mero milagre. Ela é a prova definitiva da sua divindade e de que o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai, como preconizado em Romanos 1:4. Essa ressurreição é a realidade fundamental nas palavras que Jesus afirmou ter o poder de dar a sua vida e de retomá-la, com a autoridade que lhe fora conferida pelo Pai. João capítulo 10, versos 17 a 18, leia também João 5, verso 26. Essas passagens reforçam a unidade que havia entre o Pai e o Filho no plano da salvação da humanidade. Esse ato de Cristo não somente demonstra sua soberania sobre a vida e a morte, mas também estabelece a natureza divina e eterna do Filho de Deus, ressaltando como Criador e doador da vida, como supremo e sustentador de todas as coisas. Os efeitos da ressurreição são profundos e multifacetados. Observe como a justificação pela fé. Enquanto a morte de Cristo promove a justificação, sua ressurreição garante a transformação e a libertação completa do pecado original. Esta renovação nos prepara para sermos totalmente regenerados e glorificados, possibilitando assim nossa coexistência eterna na presença divina. Falemos ainda do sumo sacerdócio eterno. Cristo ressuscitou e vive para interceder por nós até a sua segunda vinda. A ressurreição inaugura o eterno sacerdócio de Cristo,
que agora atua como um mediador e intercessor perante Deus, compreendendo e atendendo às necessidades espirituais dos salvos. Esse papel é crucial e é descrito em diversas passagens também do Novo Testamento. Cristo como mediador, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Romanos 8, 34, Efésios, capítulo 1, verso 20 ao 22, Romanos 5, 9 e 10, que fala do ministério da reconciliação, Hebreus 4, 14 a 16, que menciona que temos um sumo sacerdote junto ao Pai, que se compadece de nossas fraquezas. Conclusão. O Antigo Testamento revela de modo profundo a pessoa e a obra de Cristo, e tudo o que acontece prefigura a obra de Cristo por nós. Isso é dado por meio de tipos, os quais são esclarecidos, confirmados, explicados no Novo Testamento. Temos o tipo no Antigo Testamento e o antitipo, que é a realização do tipo, no Novo Testamento. Essas prefigurações do Antigo Testamento demonstram não apenas a missão messiânica do Filho de Deus, mas também confirmam sua ressurreição, sua ascensão, sua intercessão diante de Deus Pai, que é triunfante nos céus. Após ressurgir dentre os mortos, Jesus foi exaltado, recebendo um nome que é venerado em todos os planos da existência, nos céus, na terra e até mesmo debaixo da terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, tanto os que estão nos céus, na terra e até debaixo da terra. Diante do seu poderoso nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus por isso. Glória a esse nome poderoso, o nome de Jesus, pois Deus é eternamente para a glória de Deus. Amém. Vamos às atividades para a fixação dessa lição. Primeiro, quais tipos de ressurreição ou tipos que prefiguram a ressurreição de Cristo nesta lição? E a resposta é, nós falamos de pelo menos 6, 7 tipos. Vamos lá. Primeiro, a arca de Noé. Segundo, as primícias. Terceiro, a vara de Arão que floresceu. Quarto, a purificação do leproso. Quinto, as pedras que foram tiradas do meio do Jordão e colocadas à margem do Jordão como memorial. Sexto, Jonas e os 3 dias. E sétimo, Moisés pedindo a Faraó para ir 3 dias para adorar ao Senhor no Monte Sinai. Os 3 dias aqui é importante com Moisés. Com isso, meus amados e queridos irmãos, concluímos mais uma aula dessa revista maravilhosa que trata da tipologia bíblica. Falamos dos tipos que prefiguram a ressurreição de Cristo. Semana que vem, você não quer perder, lição de número 12, tipos bíblicos que prefiguram o Espírito Santo. Não perca a semana que vem para aprender conosco. Essa é a revista da Central Gospel, onde nós estamos estudando tipologia bíblica.
e queremos convidar a você para acionar o nosso canal no YouTube. No nosso canal nós temos, ao entrar lá, clique no playlist, você vai encontrar um total de 252 pastas, com mais de 7.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, fale para amigos, familiares desse canal, ajude-nos a divulgar e a propagar a palavra de Deus. Que maravilha! Hoje temos no YouTube essa possibilidade de deixar tanto material de ensino para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Não perca, semana que vem, lição de número 12. Tipos bíblicos que prefiguram o Espírito Santo. Deus abençoe, Cristo Jesus. Amém e amém.